Hoje a gente vai mergulhar fundo na teologia do embrião. Para quê? Para descobrir o plano oculto de Deus bem no meio do que parece ser um caos total. Um plano que se revela mesmo quando a morte parece ser a única certeza. Sabe, tem momentos que a gente olha para a vida e pensa: será que isso tudo é só um acidente? Parece que estamos à deriva, sabe? Sujeitos à sorte, ao acaso, ou pior, à maldade de outras pessoas. É um sentimento que paralisa. Mas hoje vamos explorar uma perspectiva que, olha, muda tudo. Para quem sente que a própria história saiu do controle, é preciso entender a análise que faremos a seguir. Para a gente entender isso, vamos viajar lá para o Egito Antigo, para o período mais silencioso da história de Israel. Pensa só, 400 anos de escravidão. E como se não bastasse, sobe ao trono um faraó que não conhecia a história de José e que, movido por medo, viu o povo hebreu como uma ameaça que não parava de crescer. E o medo desse rei fez ele tomar uma atitude terrível, um decreto de morte que ecoava pelas ruas. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio. A tensão era absoluta, a esperança parecia uma piada. E lá estava o rio, esperando para engolir os bebês. Tenta imaginar a atmosfera espiritual daquela nação. O medo, a sensação de que Deus tinha perdido o controle de tudo. Parecia que a caneta do faraó era a mais poderosa do mundo. Mas, será que era mesmo? É exatamente aqui que o tema da nossa conversa fica claro como água. Esse choque brutal entre o caos que a gente vê com os nossos olhos e a ordem de Deus que opera nos bastidores de forma totalmente oculta. E aqui está a grande prova. O caos humano nunca, jamais, pega Deus de surpresa. O plano divino não é uma reação de última hora, é um roteiro soberanamente escrito muito antes da fundação do mundo. Para a gente sacar o que de fato estava acontecendo ali, não dá para ficar só na história ou naquilo que os olhos veem. A gente precisa mudar a nossa lente, sabe? Mudar para a teologia, para entender o que Deus está fazendo por trás das cortinas. Para compreender o nascimento de Moisés, não adianta olhar para o palácio do faraó. A gente precisa olhar para a sala do trono de Deus, aquela descrita lá no Salmo 139. E a nossa primeira chave teológica para destravar essa ordem toda vem de uma palavrinha hebraica fascinante que a gente encontra no Salmo 139, Gomer. Nesse trecho, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, revela uma mecânica espiritual que explica como Deus opera nos bastidores. O texto diz que os olhos de Deus viram a sua substância ainda informe. A palavra hebraica para isso é golme. Ela descreve a matéria-prima, um embrião, uma massa que ainda nem tem forma definida. E o que o texto está dizendo aqui é simplesmente chocante. Deus não espera as coisas darem certo para olhar para elas. Os olhos dele estavam fixos no golme de Moisés, no potencial, antes mesmo dele ter uma forma. E isso cria um contraste, assim, absurdo. Faraó olhava para os ventres das mulheres hebreias e via o quê? Ameaças que precisavam ser eliminadas. Já Deus olhava para os mesmos ventres e via golme, a matéria-prima de libertadores que precisavam ser forjados. Onde o mundo vê caos, Deus vê a substância onde ele vai trabalhar. Mas a visão de Deus é só o começo da história. A segunda chave teológica nos mostra como ele não apenas vê o potencial, mas ele também é o autor do tempo. E isso nos leva ao conceito de Yamin. O versículo continua com a revelação que, para mim, é a mais poderosa de todas. Preste atenção na cronologia divina. Deus não escreve a história enquanto ela acontece, como se fosse um jornalista. Não. Ele escreveu a história antes que ela sequer existisse, como um autor. A palavra para dias aqui é Yamin. Isso significa que cada momento, cada crise, cada amanhecer e cada anoitecer já estava registrado no livro de Deus. O dia em que Moisés foi colocado naquele cestinho no rio não foi um improviso da mãe dele. Aquele era um capítulo que já estava escrito. Então, a pergunta que fica é: quem é que está com a caneta na mão? De verdade. Faraó, coitado, achava que estava escrevendo a história com seus decretos de morte, mas ele era só um personagem secundário no roteiro que Deus já tinha finalizado. Olha, entender isso muda tudo na forma como a gente encara as dificuldades. O sofrimento deixa de ser um sinal de que Deus nos abandonou e se revela, muitas vezes, como um capítulo dramático, mas absolutamente necessário na grande trama da redenção. Certo, mas como essa teologia toda vira algo prático no dia a dia? Simples, ela se transforma em fé. Uma fé que aprende a ler o roteiro invisível de Deus, bem no meio dos decretos tão visíveis do mundo.
Os pais de Moisés não tinham o Salmo 139 impresso em um papel, mas com certeza eles tinham essa teologia gravada no coração. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que eles não temeram o decreto do rei. E por que não? Porque eles sabiam que existia um decreto superior, um livro já escrito. A fé, então, é essa capacidade de ler o que está escrito no livro de Deus e simplesmente ignorar o que está escrito no decreto dos homens. É uma escolha, sabe? De ouvir o que está no roteiro divino em vez de dar ouvidos aos decretos do mundo que gritam diagnósticos negativos e sentenças de fracasso. E tudo isso nos leva à nossa grande conclusão. No meio de tanto barulho, de tanto medo e tanto caos, quem, afinal de contas, tem a palavra final sobre a nossa história? A verdade do Salmo 139 é esta. Antes mesmo de um problema aparecer no nosso caminho, Deus já tinha escrito a solução no seu livro. Antes de uma lágrima cair, Ele já tinha preparado o consolo. Então, guarda isso no coração. Essa substância informe, esse caos aparente, esse potencial que ainda não se realizou, o nosso gume, é incrivelmente precioso para ele. Ele já vê a obra de arte pronta, mesmo quando tudo que a gente consegue ver é a matéria-prima bagunçada. Portanto, a grande lição que fica é esta. Faraós passam, decretos humanos passam, crises elas também passam. Mas a palavra e o propósito do Senhor permanecem para todo sempre. E é nessa soberania absoluta que a gente pode, finalmente, descansar.